Pai Celestial, em nome de Jesus, eu quero que o Senhor repreenda todo o poder das trevas, principados e potestades que queiram ou pensam em se levantar contra o conhecimento da Tua palavra, sobre a ordem do Teu Espírito Santo, a unção do Teu Espírito Santo, a paz do Espírito Santo, a graça do Espírito Santo, o conhecimento e o conselho do Espírito Santo de Deus, que habitou em Cristo Jesus 33 anos e 9 meses. Que o Senhor abençoe vocês, em nome de Jesus. Vamos ao texto. Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10. Versículo 16. Aquele que vos ouve, a mim me ouve, e aquele que vos rejeita, a mim rejeita, e aquele que a mim rejeita, rejeita aquele que me enviou. Versículo extraordinário. O Senhor Jesus falando conosco, né? O verso 17 ele disse: e voltaram os 70, cheios de gozo, cheios de testemunhos, né? Eram as ovelhas que tinham sido enviadas para o meio de lobos. Elas foram enviadas sob a autoridade do nome de Jesus, pelo poder do nome de Jesus. Era a primeira comissão que o Senhor Jesus tinha mandado, e começa aí no capítulo 10, versículo 1, diz: depois destas coisas, o Senhor designou a outros 70 e os enviou de 2 em 2 adiante de sua face a toda a cidade e lugar aonde ele mesmo havia de ir. E disse-lhes: a seara verdadeiramente é grande, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. E então ele mandou todos eles. Verso 3. Ide, eis que vos envio como cordeiros ao meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias, nem saudeis a ninguém pelo caminho. E ao entrardes em qualquer casa, dizei primeiramente: paz seja convosco, paz seja nesta casa. Esse é o texto. Mas o texto principal é o texto do versículo 17. Eu li a parte introdutória, né? Irmã Silva, irmão Ubiraci, a paz do Senhor Jesus. Eu li Vanice Correia, eu li essa primeira parte para que vocês pudessem ter ideia de que Jesus tinha enviado os seus 70 discípulos, que é a primeira comissão. A primeira comissão, ela é uma comissão que o salário é um prato de comida. Elas passam pela prova e continuam. E quando o Senhor Jesus, há 3 anos do seu ministério, depois de completar os 3 anos, lá em Lucas, nos últimos livros, nos últimos capítulos, então ele comanda a segunda comissão. E nessa segunda comissão, aquilo que ele tinha dito: não levem bolsa, não levem alforje, em Lucas 10, ele vai comandar lá no final: agora vocês podem levar bolsa, alforje, sandálias e uma espada. Quem tem uma espada? E Jesus pergunta, aí Pedro diz: aqui tem 2, Jesus basta, né? Que representa uma tipologia do Antigo Pacto com o Novo Pacto. Isso aqui é o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Mas eu não vou falar sobre isso agora. Eu estou mostrando para vocês apenas que foram 2 comissões. E essa segunda comissão agora já é uma comissão autorizada em receber o seu salário. Poucas pessoas sabem disso e falam besteira da primeira comissão e nem sabem que existe a segunda comissão, que é a primeira aprovada pelo Senhor Jesus. Nesse capítulo, que é o capítulo 17, glória a Deus, aleluia. Glória, 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 glória a Deus. Oh, aleluia, aleluia. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Então eles estavam sendo enviados por Jesus, que havia sido enviado pelo Pai, e agora estava mostrando que quem recebesse a qualquer um daqueles seus discípulos também o recebia, e recebia também aquele que o havia enviado, que era o seu Pai. Isso aqui é importante você começar a compreender, porque tem coisa profunda agora. Aí, então esses fizeram uma campanha extraordinária e voltaram.
Lucas capítulo 10, versículo 17. E voltaram os 70, cheios de gozo do Espírito Santo, dizendo: Senhor, até os demônios se nos sujeitam pelo teu nome. Essa era a grande alegria que eles estavam vendo, porque eles estavam experimentando pela primeira vez o uso do nome no ministério. E foi a primeira grande campanha que eles estavam fazendo ali. Mas antes, eu preciso fazer um desenho para vocês entenderem onde eles estavam se metendo e que tipo de movimento eles estavam passando. Vamos lá, que o Senhor te abençoe. Em nome de Jesus. Aqui, preste muita atenção. Aqui é o céu. O terceiro céu. Do terceiro céu, abaixo, vem a RC, que são as regiões celestiais. Né? Celestiais. Preste muita atenção. Aqui é o céu, o terceiro céu, região celeste. E aqui tem o céu que é o céu que nós chamamos o céu das aves, né? E aqui nós temos o nosso ambiente, nosso mundo físico, ok? E aqui nós temos a terra. Esse aqui é o princípio. Aqui nós temos a terra. Ok, aqui temos a terra. Muito bem. Muito bem. Preste atenção aqui, isso aqui é importante. Esse é o ambiente. Deus está aqui. Quando eu coloco um triângulo, tem uns fios das trevas que dizem que o pastor Nelson é da Nova Era porque usa triângulo. Triângulo é um símbolo matemático. Tanto o triângulo como a linha, como o triângulo, como a linha e como o círculo, são símbolos do Senhor Jesus. É o símbolo de Deus. O que era, o que é e o que há de ser, símbolo da eternidade. Né? Espírito humano, alma e corpo. Símbolo da tridimensionalidade humana. Início e fim. Eu sou o alfa e eu sou o ômega. Né? Por ele disse, eu sou o princípio e o fim, o círculo. Viu? São três. Aí ficam falando aí que é porque eu estou usando, não posso usar mais o arco celeste, né? Porque os gays usam o arco-íris. Eles usam o arco-íris. O arco-íris, porque íris é uma deusa. É uma deusa. E tem Bíblia que põe lá arco-íris. Não sei como esses tradutores. Tem que aceitar Jesus, esses tradutores. Né? A Bíblia fala arco celeste. Agora eu vou usar o arco celeste porque alguém tomou posse daquilo lá, que pertence a Deus, é um sinal do pacto com Deus. Ora, rapaz, vai plantar batata, meu? Que é isso? Muito bem. Aqui, o terceiro céu, aonde está Deus? Aqui estava o querubim que o Senhor criou, que está escrito em Ezequiel 28, e ele foi expulso do céu. Para onde? Para as regiões celestes. Nas regiões celestes, ele sabendo que Deus criou a terra, ele não querendo ficar no seu domicílio. Aqui é o domicílio dele, segundo Pedro, Judas, tá certo? Ok, 2 Pedro 2 é Judas todinho, o capítulo inteiro, com alguns acréscimos. Quem não sabe, fique sabendo agora. Então, daqui dessa região, ele avança, mas ele não fica. Ele rodeia a terra. Ele vai, faz reuniões com instituições internacionais, mas ele não fica na terra. Ele volta para o seu habitat. Quando ele faz essa incursão na terra, ele está ilegal. Ele está ilegal. Por quê? Porque a Bíblia diz que no Salmo 115, versículo 116, que Deus deu a terra para os filhos dos homens. Deus jamais iria jogar o diabo na terra e deixar o diabo tomar posse da terra, porque isso contradiziria a sua própria palavra, porque ele deu a terra para os filhos dos homens. Meu Deus. E aí, poucas pessoas creem, né? E aí, na maioria das vezes, irmãos, eu fico assim assustado com a ignorância dos nossos líderes que não querem de jeito nenhum investir.
Ó, irmão, um jogador investe em chuteira, investe em roupa, investe em tempo, investe em treino. Né? Um engenheiro investe em papéis, em tinta, canetas especiais, em mesas especiais. Engenheiro em máquinas de calcular de último modelo. O médico investe em instrumentos extraordinários, fica ligado com as revistas internacionais da medicina. E os pastores, que eles têm? Uma Bíblia velha, que eles usam desde que eu não tinha aqui uma Bíblia para mostrar. Uma Bíblia velha que eles usam desde 1900 antigamente. É a mesma mensagem, é o mesmo texto, amarelado, cuspido, é a mesma, e não mudam. Eu digo para todos os alunos, tenha uma Bíblia cada ano. Tenha uma Bíblia cada ano. Eu uso umas 5 cada ano. Eu não volto a usar aquela Bíblia de novo. Por quê? Porque aquilo me vicia. Aí você sabe que é a minha Bíblia, como é toda arriscada. Né? Eu disse para um amigo meu, o pastor Gessé, lá no Belenzinho, sentado com ele, disse, Gessé, troca essa Bíblia, rapaz. Porque ele ele ainda tem o Gessé. Ele tem todo orgulho de dizer para todo mundo que ele leu a Bíblia. Aí eu disse para ele, tu sabe quantas vezes eu li a Bíblia, Gessé? Eu nem vou te dizer, que você vai ficar humilhado. Aí fica marcando a Bíblia, marcando a Bíblia. Aí de quando é essa Bíblia? Ah, essa Bíblia aqui desde quando eu aceitei Jesus. Rapaz, troca essa Bíblia, não tem mais onde você marcar aí. Meu Deus do céu. São coisas que você precisa aprender, que você não precisa de ninguém ensinar isso para você, não. É o Espírito de Deus que faz isso. É só Ele que faz essas coisas. E nós precisamos, de coração, dar ouvido a essas coisas. Amém, meu irmão? Muito bem. Então aqui, ó. Ele diz, eu via Satanás cair. Eu via. Mas não se refere a esse momento. Quando Satanás foi expulso no capítulo 31 de Ezequiel. Quando ele foi expulso no capítulo 31 de Ezequiel... Deixa eu pegar aqui a minha Bíblia que está aqui. Queria que vocês vissem comigo aí, que no dia em que ele foi expulso do céu, que não é o texto, o livro de Lucas 10, não se refere a esse momento por causa do verbo via, que está no pretérito imperfeito. É algo contínuo. Eu estava vendo. Quando vocês estavam expulsando os demônios, eu via os principados e as potestades. Eu via Satanás caindo do céu. Eu via ele caindo. Eu via. Eu via a vitória de vocês. Eu contemplava a vitória de vocês. E eu vou provar isso daqui a pouquinho. Só estou adiantando para dar fome em vocês, para mexer com os ratos que estão no estômago espiritual de alguns que nos assistem. Aí, veja só. Por que eu digo isso? Porque não são crentes, não são crentes. Não, eles não creem na palavra. Eles estão aí só para... Quero saber o que ele está dizendo aí. Eu quero ver o que ele está dizendo. Né? Esses aí são... Nem reconheço. Meu Deus do céu. Ok? Então veja aí o texto. O texto de Ezequiel 30... Ezequiel 31. Ezequiel 31. E aí há outro texto também em Jeremias, mas não sei se vai dar tempo. Não vai dar tempo. Esse texto não, esse não vai dar tempo. Ezequiel. Vamos para Ezequiel. Capítulo 30, capítulo 31. Se eu entrar lá, não vai, eu vou ficar aqui, só aqui. Mas eu não quero, isso aqui não, Deus mandou falar uma coisa importante e eu não vou terminar enquanto eu não falar. É o 31. Versículo 11. Diz assim. Falando do momento em que ele está sendo retirado da presença de Deus. E vocês sabem por quê. Não vou entrar nesse detalhe. É o 31:10. Por isso assim diz Adonai, Jeová, o Senhor Jeová. Porque te elevaste na tua estatura e levantaste a tua copa entre as nuvens. Porque ele disse, eu subirei ao céu. Isaías capítulo 14, 13 e 14, eu subirei ao céu, acima das altas nuvens, e ali estabelecerei o meu trono. Então Deus está dando o troco para ele aqui, dizendo isso. Porque levantaste a tua copa entre as nuvens, quando o teu coração se ensoberbeceu por causa da tua altura, porque ele cresceu muito, né? Até hoje muitos estão vivendo essa síndrome. Também eu o entregarei nas mãos do poderoso das nações, para que ele te trate segundo a tua malícia. Aí diz assim, o lançarei fora por causa da tua iniquidade. Aqui.
Aí no verso 12, e os gentios escolhidos das nações o cortarão e o lançarão por terra, e os seus ramos cairão pelas montanhas e por todos os vales. A sua força, a autoridade de Satanás. De quem que ele está falando aqui do verso 10 até o verso 12? No primeiro, ele está falando no verso 11, o poderoso das nações, Jesus Cristo. Depois ele fala da igreja, revelada como os gentios escolhidos. Quer dizer, a igreja aqui, os gentios escolhidos. Aí diz que a igreja o cortará, o lançará por terra. A igreja entrará no seu ninho, nas regiões celestes aqui, e ela avançará aqui, estando na terra. Vou apagar esse desenho, para que eu possa... Essa parte vocês já entenderam? Eu vou mostrar outro desenho, é igual a esse, mas é para vocês compreenderem o que nós estamos falando de uma forma absoluta. Em nome de Jesus, que o Senhor Jesus te abençoe. Você possa entender. Aqui então, olha só. Ele agora está aonde? Sua habitação temporária. Por que habitação temporária? Porque ele vai sair daqui. Porque esse lugar não pertence a ele. Esse lugar é uma herança que Deus passou para a igreja. Ele passou essa herança para você. Você. Como é que eu sei disso? Porque Paulo escreve em Efésios capítulo 2, verso 6, e todo o versículo, desde o 1 até o 17, eu tiro o 6, que ele está falando que nós estamos assentados em Cristo nas regiões celestes. Essa palavra assentado, um colega colocou lá um desenho dele no Face e colocou o crente assim, ó. Colocou o crente assentado. Aí ele escreveu lá, até bonito o desenho que ele pôs lá no Face, e escreveu Efésios capítulo 2, verso 6, que nós estamos sentados nas regiões celestiais. Aí que eu falo que a pessoa tem que estudar. Aí que eu digo que a pessoa tem que estudar. Porque a palavra não é sentado, a palavra é assentado. Vem de assentamento. O governador ou o prefeito assentou 30 famílias na área tal. Isso é de assentamento e não de sentar na cadeira ou no trono. Isso aí, aprende aí, meu! Aprende isso aí. Ok? Então, Efésios 2, 6, né? Que ele, cada pessoa que faz parte, né? Que faz parte dos filhos que são herdeiros, na verdade, co-herdeiros, receberam essa herança. Então, isso aqui não existe. Este sim é o assentamento. Então, aqui você está na terra e vem um pregador e ele prega para você e você recebe Jesus como Senhor e Salvador. Nesse momento, o teu quadrante da tua família é liberado. Aqueles demônios que habitam ali e que atacam a tua família porque eles têm um ponto de contato, ele é retirado, ele simplesmente sai. E você passa a ser o que manda aqui agora. Aleluia. Oh, glória a Deus. Então, ele faz isso. Cristo te assenta numa posição de autoridade sobre a autoridade do Senhor Jesus. Ele te assenta nas regiões celestes. Então, quando você prega o evangelho para uma pessoa e ela recebe Jesus, as partes, né, os poderes, como diz aqui, ó, aqui, e os seus ramos cairão pelas montanhas. Olha aqui. E o cortarão e o lançarão por terra. Essa autoridade foi dada para a igreja. Esta autoridade foi dada para você que está me ouvindo agora. Você não é uma presa do diabo. Ai, estou com medo do demoninhado. Estou com medo do demônio. Não, é igual o rato. É o rato falar assim, eu mando no gato. O gato está debaixo da minha autoridade. Quando, na verdade, o predador é outro. É assim que muitos estão vivendo. Quando Jesus disse que ele estava dando essa autoridade para os seus discípulos, 70, ele estava exercendo a autoridade poderosa das nações, de Ezequiel 31 ao verso 12. Mas aí você não lê a Bíblia? E quando lê, vê esses comentários de 1900, antigamente, que o cara pensava em 1943, ele já não pensaria igual hoje. Aí você fica com aquele negócio lá para trás.
Não quer mudar, não, de jeito nenhum. Não quer mudar. Então, o capítulo 31 de Ezequiel ao verso 12 é a base que nós vamos precisar em Lucas capítulo 10. Agora vamos para Lucas capítulo 10, né? Um irmão está preocupando. Pastor, eu queria a Bíblia Ômega, a Bíblia Ômega. A Bíblia Ômega, irmão, a Bíblia Ômega está aí, ela está aí. Ela está aí na Apple, você pode baixar. Eu não vou fazer agora uma nova edição da Bíblia, porque eu tenho outras Bíblias para fazer. Mas a Bible Chronos está à sua disposição. E o que é a Bible Chronos? É a Bíblia Ômega em ordem cronológica. A Bible Chronos é a Bíblia Ômega, a Bíblia Revelada Ômega em ordem cronológica. Ainda tem parte do Antigo Testamento. Então, olha aqui essa riqueza. Quem tem isso aqui não se desfaz. Quem tem isso aqui não se desfaz de nenhuma delas, né? Glória a Deus. Agora, veja só, isso aqui mexe com muito poder no mundo das trevas. Nós estamos ensinando isso aqui. Porque já não se ensina mais, houve um grande levamento em São Paulo a respeito de guerra espiritual, mas acabou, ninguém fala mais sobre isso. São poucos que falam, especialmente São Paulo, e depois foi exportado para alguns outros lugares do Brasil, e depois as pessoas pararam de falar sobre isso. E anteontem, quando eu coloquei sobre a cadeia, sobre a trajetória de Satanás, tudo isso, aí um camarada entrou, porque por aí eu vejo os que não são crentes. O camarada é pastor de uma igreja que tem mais de 50 congregações, né? Entrou no meu inbox, falou um montão de palavrão. Eu disse, me calma aí, eu não estou acreditando que o senhor está falando. Não, e falou. E disse para mim assim, você está ensinando que o diabo está na região celeste? Ele não está na região celeste não, rapaz. Ele está no mundo. Ele disse, então, ele deve estar morando aí perto do senhor, porque o senhor está meio diabrado. Meus irmãos, como que nós podemos ensinar a palavra de Deus para uma pessoa que não tem o amor e o carinho e a atenção para aprender? Né? Então, olha só a importância. Como que nós estamos dormindo? Tudo que está passando por trás do Dória, principados e potestades. Tudo está acontecendo na prefeitura, principados e potestades. Tudo está acontecendo no seu município, tudo isso é principados e potestades. E a igreja está indo para o culto da glória a Deus. Vamos cantar aqui. E Deus está dizendo, pelo amor de Deus, como é que vocês vão entrar em guerra aí, rapaz? Quando vocês vão limpar essa área aí? Então Jesus, falando sobre isso, queria ensinar para nós, que foi um primeiro ensinamento. Foi a primeira coisa que ele ensinou para os seus discípulos. Foi mandá-los para expulsar demônios. E aquele texto de Marcos capítulo 16, versículo 15 em diante, que fala, em meu nome, esses sinais seguirão os que creem, em meu nome expulsarão demônios. Porque primeiro ato que você tem que ter quando vai conquistar ou uma vida, uma família, ou quando vai conquistar algo que você pretende conquistar, do ponto de vista positivo da palavra que eu estou falando, a primeira coisa que você tem que fazer é vencer, amarrar o dono da cidade, o forte, o homem forte. Jesus ensinou sobre isso. Então Jesus disse, eu estou indo para essa cidade, vou pregar, mas primeiro vocês vão na frente, vocês são os meus batedores, e vocês vão limpar a cidade por onde eu vou passar. Foi o que Jesus fez. Um grande amigo e pastor, Bernardo Johnson, ensinava isso para nós. Nós temos que mandar primeiro Elenay Cabral, João Caetano, aí eles vão ficar 30 dias na cidade só falando sobre a campanha, pondo fogo no coração do povo. E quando se realizavam as grandes cruzadas, paralíticos, cegos, era coisa extraordinária. Eles eram curados, salvação de almas. A igreja cresceu muito em Belém do Pará, porque eles ficavam meses e meses. Aí, Lígia, pastor Elenay Cabral, hospedado na sua casa, meses, preparando aí a ida do pastor Bernardo Johnson, dos grandes homens de Deus. Jesus estava fazendo isso. O que ele estava fazendo? Ele estava primeiro vencendo aqui em cima, nas regiões celestes. Se você não vencer primeiro em cima, nas regiões celestes, aonde estão os principados do ar, das potestades do ar,
você jamais vencerá no seu mundo físico. Quando é que você vai aprender? Quando é que você vai aprender isso aqui? Isso é muito importante. Então, esse texto de Lucas que eu quero começar a ministrar, que eu quero começar, o verso 17, ele diz assim: eles voltaram cheios de gozo, dizendo: Senhor, até os demônios se nos sujeitam. Aí Jesus disse: vocês estão vendo como, irmãos, os demônios estavam vindo para guerrear contra eles. As potestades vinham, os demônios dos quadrantes vieram nas cidades de Corazim, de Betsaida, vieram das cidades onde eles saíram, eles estão indo, vão para lá, vão para guerrear. E os discípulos, sem a presença de Jesus, só com o nome do Senhor Jesus, Iracema Siqueira, só com a autoridade que o Senhor Jesus deu para eles, eles conseguiram limpar milhares, porque foram milhares de vidas que foram alcançadas, quadrantes no mundo espiritual. Quando você ganha uma pessoa para Jesus, você vence no mundo espiritual. Aqueles demônios que estavam no seu quadrante, aonde elas serão assentadas em Cristo, elas dominarão em Cristo, porque faz parte da herança dos filhos e cordeiros. Esta herança pertence a nós. E onde está escrito isso? Vamos ler em Efésios capítulo 2 de Efésios, capítulo 2. Aí em Efésios capítulo 2, versículo 6, diz isto. Veja, leiam comigo. Efésios capítulo 2, verso 6, faz parte de todo o texto. Aí ele diz assim: e como ele nos ressuscitou e nos fez assentar juntamente com ele nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Essa palavra assentar não é no sentido de sentar na cadeira. Eu acabei de explicar, e você que entrou agora, receba logo essa palavra aí. Ela se refere, essa palavra, a assentamento, e nos deu postura, nos deu posição, tomou posse. É esse o sentido. E ele então está mandando seus discípulos para ganharem almas, e quando eles estão ganhando almas, as vidas que estão conectadas a esses quadrantes de onde eles vêm, os demônios que são os seus caídos, que vêm, que têm a autoridade sobre eles, os dirigindo para assaltar, os dirigindo para matar, os dirigindo para fazer o mal, os dirigindo para corromper vidas, para serem corruptores de jovens e tantas outras coisas, são demônios que estão conectados. Quando você os salva, você corta essa conexão e tira esses demônios das regiões que pertencem a essa vida. E elas automaticamente se assentam nessa posição, e daí elas passam a ter autoridade. Meu Deus. Não mexe com ele, os demônios falam, porque ele está assentado, ele está na posição. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, tome posse disso. Mude a sua linguagem, mude o seu evangelho, mude a sua pregação que você está pregando. Esse evangelhozinho furreca que você está pregando, não é esse, é um evangelho de autoridade que toma posse e que coloca as vidas que você prega na posição correta, para que elas não se desviem, para que dali em adiante elas possam também fazer o melhor, e talvez até melhor que você, como Jesus mesmo disse para todos nós. Meu Deus. E agora, Jesus diz algo importante, porque versículo 18 ele diz: eu via que Satanás caía do céu como um raio. Eu via. Quando você estava expulsando o demônio, eu via os quadrantes das regiões celestes. As regiões dos quadrantes celestiais. Tatiana Ramos, você tem um quadrante. Aleluia. Tânia Regina, você tem um quadrante. Tatiana Ramos, você tem um quadrante. É seu e da sua família. Janéia, você tem um quadrante. Você tem autoridade. E o que é mais impressionante acima de tudo isso é, sim, a pastora Andréa falou, evangelho furreca. Sim, esse evangelho que vem para Cristo, que ele vai pagar tua conta do banco, vem para Cristo, que ele vai curar tua enfermidade, vem até dos benefícios. Não, é muito mais que isso. É muito mais que isso esse evangelho. É um evangelho de batalha, de guerra. Se a igreja soubesse guerrear, conforme Jesus ensinou em Lucas 10, nós já teríamos resolvido o problema do Supremo Tribunal Federal, já teríamos resolvido o problema do Congresso, já teríamos resolvido os problemas que estão aí
na nossa nação, nas nossas cidades, se as igrejas se reunissem, façam um teste com isso. Reúna as igrejas, diversas denominações, as autoridades, a polícia, os juízes, os advogados. Reúnam-se ao redor de uma prefeitura. Vão lá e levantem a mão. E vocês ordenem, segundo o nome de Jesus, o que vocês querem que aconteça, para você ver se em 24 horas ele não resolve isso. Mas nós temos que pegar um evangelho de culto, de guitarra, de bateria, de baterista mascando chiclete, de guitarrista que toca, mas não canta. Meu Deus, se nós tivéssemos aprendido isso, aí Jesus então fala, quando vocês estavam atuando, eu via Satanás, segundo o texto de Ezequiel 31, 12, 10 a 12. Se não ler esse texto, não vai entender o que eu estou falando, porque Jesus baseou Lucas 10 em Ezequiel 31, 10 a 12. E então Jesus diz assim, versículo 19, eu vos dou poder. Ele tinha dado autoridade. Agora ele está dizendo, eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e sobre toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Nós temos esse poder. Esse poder já nos foi dado lá em Ezequiel, capítulo 31, versículo 12. E Jesus então repete isto aqui para aqueles discípulos. E ele repete isso para você agora. Aí no versículo 20 diz assim, no entanto, não vos regozijeis disto, de que os espíritos vos estejam sujeitos. Aí ele fala, alegrai-vos, porque os vossos nomes estão escritos nos céus. Olha aqui. Aí eles usam esse texto do capítulo 18 para dizer que Satanás caiu lá na terra. Aí eles falam, mas pastor, lá em Isaías diz que a terra não foi feita para ser vazia, e junto com o texto da terra em andamento. Porque quando a Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia, ela estava no meio das águas. Ela ainda estava no meio das águas. Ela ainda estava sendo gestada como um bebê no ventre de mamãe no meio das águas, que também é sem forma e vazio. Meu Deus. Aí eles falam que o diabo caiu e a terra ficou vazia. Eu não entendo como é isso. Quem foi que inventou isso, meu Deus do céu? Mas foi um grande escritor. Eu tenho aqui o original. Eu tenho aqui comigo, está aqui. Meu Deus. E ele disse, qual é o motivo da nossa alegria? O motivo da nossa alegria não é que os demônios se nos sujeitem. A nossa alegria é que nós fomos colocados como assentados no lugar onde eles pensavam que ali e dali eles nunca mais sairiam. E os nossos nomes passaram a estar registrados nesse quadrante das regiões celestes. Meu Deus. Meu Deus. Por isso que poucas pessoas recebem as bênçãos. Por que poucas pessoas recebem? Porque Deus trata com você no seu quadrante. Hein? Você pode escrever, se você está escrevendo aí, Deus trata comigo no meu quadrante. Deus trata comigo no meu quadrante. Então, o que ele faz? Ele manda as suas bênçãos na tua caixa postal, que, entre aspas, são os quadrantes que você tem nas regiões. Porque a Bíblia diz que ele nos abençoou em Cristo com toda a sorte de bênção na porta da minha casa. Não. Ele me abençoou com toda a sorte de bênção na minha conta bancária. Não. Ele me abençoou com toda a sorte de bênção num salário que eu recebo da minha empresa. Não! Em que ele te abençoou com toda a sorte de bênção? Nas regiões celestiais. Então, teu quadrante está cheio de bênção lá. E você nunca foi buscar. E como se busca? Através da oração. Através da comunhão com Deus. Através dessa comunhão com Deus, então você vai buscar aquilo que ele depositou nos quadrantes espirituais das regiões celestes. Então, os demônios estão fechando a sua mente, fechando o seu entendimento, para que você ore e diga, Senhor, manda os teus anjos. Eu quero fazer uma retirada da sorte de bênção que o Senhor me colocou aí nas minhas regiões celestes. Transfere para mim, para minha família, nas regiões
terrenas onde eu vivo, meu Pai. Transforma. Essa é a oração favorita do Maico. Toda hora o Maico vem, Pai, nós temos que fazer a oração da transferência. E aqui em casa quem faz a oração da transferência é o meu filho Maico. Aleluia. Aleluia. Quanto tempo faz que você não visita o seu próprio quadrante e diz, Senhor, tu ressuscitaste dentre os mortos. Então eu estou assentado aí, meu nome está aí, tem um lugar aqui que está meu nome. Então, Senhor, os anjos colocaram um montão de bênção aqui, eles colocaram cura, eles colocaram prêmios, eles colocaram upgrade na minha vida profissional, na minha vida educacional. Eles colocaram aqui o dinheiro que eu vou pagar, os bens que eu vou transformar em dinheiro, que eu vou pagar a minha universidade, aqui para minha viagem, aqui para minhas férias. Está tudo lá nas regiões celestes. Por isso que Jesus disse, né, tem duas escadas na Bíblia, duas. Tem a escada de Jacó e tem a escada de Cristo. A escada de Jacó está lá em Gênesis, com a qual Jacó teve a visão que os anjos subiam e desciam ali. Os anjos estavam vindo ministrar sobre ele, porque a partir dali ele seria amigo do Manaim, do acampamento de anjos, que iria acompanhá-los até aquela cidade onde morava o senhor Labão. Os anjos estavam ali, havia uma escada ali. Eu estou falando de regiões celestes, eu estou falando de algo mais profundo, eu estou falando de algo que você está perdendo, algo que você está deixando passar, algo que você nem sabia que existia. E eles estão colocando isso como um princípio de Gênesis e nem sabem de que Jesus está falando. Por isso a nossa luta é uma luta constante. Efésios capítulo 6, ele diz, você precisa se vestir da armadura para você entrar aqui? Para você entrar nessa batalha, você precisa entrar com a armadura. Né? E você vê no capítulo 6 de Efésios, quando ele fala, né, da cadeia familiar, né, que termina com o patrão, que é o próprio marido, a patroa que é a própria esposa. Aí ele então coloca o verso 11 e diz, revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra todas as astutas maquinações do diabo. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue na terra, não é contra carne e sangue. Isso é como o Davi foi lutar contra o gigante Golias. O gigante Golias colocou um entre os dois, que era o seu escudeiro, para tirar a força de Davi, para Davi perder tempo com o escudeiro, que é a carne, que é o sangue. Aí você passa a lutar contra pessoas, mas é contra principados e potestades. Então Davi mandou a pedra por cima dele, não perdeu tempo com o escudeiro, com a carne e com o sangue. Aí você está lutando contra a tua sogra, é os demônios que estão nela. O teu sogro, não é o teu sogro, são demônios que estão nele. É o Dória, não é o Dória, são as castas que estão atrás dele. É o Jader Babaio, não é. As castas que estão por trás dele, mas os pastores que vão tratar com ele, tratam como se fosse o servo do Jader. Se alguém levantar a mão, quando ele estiver presente, ele vai cair na hora debaixo do poder de Deus. Por quê? Porque não é contra a carne, nem contra o sangue. Você está lutando contra o escudeiro, não é contra a pessoa. É contra um principado e potestade que está fechando para que você não suba essa escada. Aí ele diz assim, verso 12, porque nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra principados, contra potestades. E Satanás é uma potestade, Satanás é um principado. Contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as hostes espirituais malignas, aonde? Nas regiões celestes. Justamente elas. Tu acha que elas querem sair do quadrante que pertence a você? Porque enquanto eles estão ali, você está debaixo do poder deles. Mas quando você inverte essa situação, o seu nome passa a estar lá. Agora você passa a ser respeitado em qualquer área no mundo. E quando que nós vamos aprender isso? E quando que nós vamos aprender isso? Então Jesus disse, vocês estão felizes que estão expulsando demônio, estão curando enfermo, estão felizes porque o coxo andou, o paralítico caminhou, estão porque o cego viu, estão felizes, rapaz, para de besteira. Você está se alegrando por isso?
Não. Se alegre pela razão que você faz isso. É pelo poder que foi te dado, pela autoridade que foi te dada. Que um pastor amigo meu disse que nós não temos poder, que nós não temos poder, que nós recebemos só autoridade. E eu disse para ele, não senhor, nós recebemos autoridade e poder. Então eu mostrei esse texto assim, porque ele ouviu um pregador americano dizer isso, agora ele vai lá e fala lá na igreja dele, lá em São Paulo. Quando a gente fala isso, arranja o inimigo. Por quê? Porque não é o pastor, são os espíritos malignos da falsa doutrina que entram juntamente com a doutrina na pessoa que recebe a doutrina falsa. Então, isso é um princípio forte. Amém? Muito bem. Então, esse princípio que eu queria mostrar para vocês aqui é um princípio extraordinário, é um princípio divino, é um princípio especial, que você possa ter uma vida vitoriosa em Deus. Aí ele diz assim, no verso 10, ele diz, naquela mesma hora, Jesus regozijou-se no Espírito Santo e disse, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra. E quem que não pode receber esse conhecimento? Quem não pode receber, Iracema, esse conhecimento? Quem não pode receber, Jamelise, este conhecimento? Quem não pode receber, Cleonice Oliveira, este conhecimento? E todos vocês que estão aí anotando, Flávio Humberto, quem não pode? A resposta está no verso 21. Ele disse, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra. Então ele junta os dois, porque exatamente esse movimento, céu e terra, ele está falando, a mente de Jesus está em outra coisa. Veja só isso aqui. Aí ele diz assim, estas coisas, os que se dizem sábios, os que se dizem entendidos, nunca vão compreender. Versículo 21. Os que se dizem sábios, que pensam que conhecem, que não têm unção de Deus, nunca foram batizados com o Espírito Santo, não tiveram uma experiência com o Espírito de Deus, não têm comunhão nem amizade com o Espírito de Deus, esses sábios segundo a carne, que Paulo escreve, nunca vão compreender. E ele disse, quem vai compreender? Somente os pequeninos. Sim, porque assim foi bom diante dos teus olhos que estas coisas se revelassem aos teus pequeninos. Então, essa mensagem do verso no verso que ele fala, que o Senhor Jesus fala, eu via, quando vocês estavam pregando, qual era o resultado do mundo espiritual. Como eu chego aqui? Como eu chego a transferir, a tomar posse dessas bênçãos? Cesiana Figueiredo, pastora Teixeira, como eu chego, Silvia Moreira, a tomar posse dessas bênçãos? Quem chegou agora, assista toda a mensagem, assista toda, não perca essa grande, olha irmão, isso aqui é uma grande vitória que Deus pode dar na sua família, na sua empresa. Talvez sua empresa não anda, não vai para frente, nem vai para trás, né? Os teus filhos no estudo, na escola. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Então, João capítulo 1 é outra escada. É outra escada. É a outra escaleira, irmão Carlos. Aí, capítulo 1, que é o último versículo desse capítulo, Jesus deixa ali uma pincelada só do mundo espiritual. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. É preciso sentar e dizer, Senhor, oh meu Deus, irmãos amados, Flávio, né, Ney, Leia, Romário, né, Edilson, todos vocês que estão aí, Tatiana, todos que estão aí. Tive o privilégio de, aqui pertinho de mim, em San Diego, aqui pertinho de mim, um grande homem de Deus, Mocelulo, que passou para o Senhor ano passado. Né? E o meu mestre, professor de guerra espiritual, batalha espiritual, sentado ali, ouvindo a palavra, recebendo isso, mudando meu coração, minha alma, e dizendo, meu Deus, isso aqui é violento.
Oh, se eu pudesse dar um seminário sobre isso, porque o que eu estou falando para vocês não é nada em comparação àquilo que tem que ser dito. Imagina você estudar Ezequiel 28, 30, 31 e 32 até o 34. E buscar as revelações que aconteceram no Monte Sião, baseado no texto. Então, ele coloca isso. Seu nome está escrito nos céus. E aí ele coloca no capítulo 1 de João, versículo 51, e disse: verdadeiramente vos digo, que de agora em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Então, a escada de Jacó era Cristo. A escada de Jacó é Cristo. Porque os anjos subiam e desciam sobre ele, porque ele é o agente da encarnação, porque ele é a interseção entre o céu e a terra, e os anjos subindo e descendo. Isto é, através da encarnação, nós podemos ter acesso às regiões celestes através de Cristo, porque ele nos assentou, nos fez tomar posse. Não há nenhum texto na Bíblia que diz que você tem que sair para fazer guerra para o diabo, ir lá na porta de Satanás bater: sai diabo, sai diabo. Se você ouvir alguém falar isso, sai fora dessa pessoa. Sai de mansinho, sai fora dela. Por quê? Porque Jesus já fez a conquista. Quem tem que guerrear contra você é ele. Por isso que ele disse que nós temos que resistir. Só resiste quem já tomou posse. Só resiste quem já está no seu quadrante. Só resiste aquele que já venceu a batalha. E em Cristo nós já vencemos essa batalha. Por isso eu vos deixo essa palavra, que esse texto que alguns colocaram não tem nada a ver com o Gênesis, e sim com a nossa luta constante e diária que nós temos. Claro, para isso você precisa ter uma boa versão, porque os irmãos disseram: pastor, o senhor disse que o inferno nunca foi inaugurado, mas aqui na minha Bíblia está dizendo que o inferno, está aqui o inferno, e mostrou todos os versículos aonde é Hades, que na Bíblia dele está inferno. Se a sua Bíblia, se você ler, tem vários testes que você pode fazer na sua Bíblia. Se você ler a sua Bíblia lá em Mateus 16 em diante, você lê Hades, fique com a Bíblia. Fique com essa Bíblia. Mas se você ler inferno, pode afastar essa Bíblia. Pode afastar. Tá? Porque essas Bíblias dizem que o inferno será lançado no inferno. Onde é possível isso? O inferno, não, é o Hades será lançado no inferno. E se ela não tiver, por isso que eu fiz a versão de Nelson. Adquira uma. Quem tem uma, irmãos, quem tem uma pérola. Quem tem uma, tem uma pérola. Meujesus.com.br no Brasil e familyosana.com para quem mora no exterior. Pai Celestial, quero orar agora por todos os meus amigos, por todos que participaram desta palavra dominical, que todo domingo, Senhor, eu tomo esse tempo dentro desse estúdio que o Senhor me deu para poder anunciar a Tua palavra e as Tuas boas novas para todo mundo, Senhor. Olha para a obra que nós estamos fazendo. Eu falo como Neemias, Senhor, olha para a obra que nós estamos fazendo. É com sinceridade e com amor, ministrando para os Teus filhos, ensinando-lhes a Tua palavra. Abençoa-os. Uma semana abençoada, Senhor, para aqueles que são obedientes, para aqueles que Te amam e Te temem. Uma semana de livramento para aqueles que Te temem e guardam o Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Muito obrigado pela audiência.